Deus, nosso Pai bondoso, fonte de toda luz e amor, sede presente em nosso dia, sede a luz da noite, sede é o que sentimos sem a Tua presença. A todos nós compete caminhar pelas profundezas da alma, pela iniciativa própria ou estimulados pelo sofrimento. Hoje vamos dar um passo a mais na descoberta do infinito. Você aceita meu convite? Então vamos juntos, com fé em Deus. Cientes estamos do nosso punhado de trabalho. Sejamos constantes na procura do amanhã renovador. A lágrima é o suor da alma, trabalhando para o crescimento. Mormente as dificuldades. O sofrimento é a cura do amanhã. Resta-nos confiar, trabalhar e amar. Em Deus temos força. Em Cristo, exemplo. Nos Espíritos temos incentivo. Nos irmãos, a motivação. E em nós, a necessidade de amar. Olá, seja muito bem-vindo ao UCA Leitura. Eu sou Pedro Alma e temos como título hoje um pouquinho sobre a vida de Chico Xavier, Emmanuel, seu mentor espiritual, e o prefácio do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Contando um pouco sobre a vida de Francisco Cândido Xavier, nascido no dia 2 de abril de 1910, temos um garoto que descobre, desde aos 5 anos, uma mediunidade muito ostensiva, ao qual ele tinha a oportunidade de conversar com sua mãe desencarnada e, obviamente, foi tendo muitas dificuldades com o entendimento dessa mediunidade. Chico Xavier vendeu mais de 50 milhões de livros e todos os seus direitos foram cedidos à caridade. Isso está registrado em cartório. Dentre esses 50 milhões de vendas, estão mais de 400 livros. Se a gente fizer uma linha cronológica, vamos ver que ele escreveu mais ou menos 65 anos seguidos, cerca de 6 a 7 livros por ano. O que é uma margem absurda para quem ainda desacredita das suas habilidades como psicógrafo. É importante ressaltar que os livros de Chico Xavier trouxeram bastante teores e visões diferentes do mundo espiritual, alguns contando histórias como os romances de Emmanuel e outros sendo bastante específicos e científicos a perguntas e respostas. Chico Xavier foi indicado ao Prêmio Nobel em 1982 e ganhou o título de maior brasileiro pelo Sistema Brasileiro de Televisão, o SBT. Sua vida nos traz bastante momentos importantes, como o programa Pinga Fogo, que nos trouxe muitos esclarecimentos, pensando que à época eram poucos programas que tinham essa oportunidade de estar em cadeia nacional.
E lá Chico Xavier foi trazendo muitas respostas feitas pelos entrevistadores. Muitas dessas respostas e relatos estão em seu filme Chico Xavier, o que eu convido vocês a assistir, pois tenho certeza que vai engrandecer a visão que vocês terão em relação a esse médium tão querido e importante para a história do Espiritismo. Vamos passar um pouco agora para o seu mentor espiritual, Emmanuel. Emmanuel já foi bastante importante não apenas junto a Chico Xavier, mas antes também. Emmanuel trabalhou com a equipe espiritual de Allan Kardec na codificação do Espiritismo. Podemos observar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, item 11, a assinatura de Emmanuel, escrito em Paris, 1891, ou 61. Enfim, não tem problema. Lá ele fala sobre o egoísmo. Ele comenta como o egoísmo é a chaga que ainda segura a humanidade, diz que é tal como uma praga que está nos corações humanos. Emmanuel vem nos mostrando a importância deste capítulo, aliás, deste item no capítulo 11, de sermos mais caridosos, pois apenas a caridade pode vencer o egoísmo. Emmanuel nos contou em alguns de seus romances vidas que teve encarnados na Terra. Podemos enxergar a beleza da sua evolução através de um senador romano há 2000 anos atrás, passando por um escravo e padre. Podemos enxergar tamanha beleza de enxergar o orgulho que Públio Lentulus tinha na época de Cristo, que aliás logo mais eu conto uma passagem que teve junto a Cristo, conto a íntegra, e enxergando esse rapaz humilde e um servidor de Cristo. A evolução do espírito se faz junto ao esforço e aceitando as oportunidades que aparecem no nosso dia a dia. Vamos ler um pouquinho mais sobre esse trecho de Públio Lentulus, o senador romano. Aqui, Emmanuel nos conta que Cristo diz: "Não, meu amigo, não está sonhando", exclamou meigo e energético o mestre, adivinhando-lhe os pensamentos. Depois de longos anos de desvio do bom caminho, pelo caminho dos erros clamorosos, encontras hoje um ponto de referência para a regeneração de toda a tua vida. Está, porém, no teu querer o aproveitá-lo agora ou daqui a alguns milênios. Isso está no livro Há 2000 anos atrás, uma psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Aqui, contextualizando um pouco mais vocês, a quem nunca leu o livro, Emmanuel era um senador romano, casado a uma mulher e tinha uma filha. Essa filha estava com uma doença bastante contagiosa à época, que era a lepra. E imagina, se a gripe matava na época, imagina o quanto a lepra poderia ter tirado a vida da filha de Emmanuel. Então, um homem, um pai desesperado, mesmo sendo orgulhoso como um senador naquela época era, como ele tinha poder, era um senador de Roma, ele viu Cristo. Obviamente, já haviam muitas falácias em torno do Cristo e Emmanuel se deparou com ele. Emmanuel nos conta o quão magnético é ver o Mestre. Nos conta em uma passagem linda, aliás, descrevendo até a sua beleza física e o seu encantador olhar. Um olhar caridoso e um olhar penetrante. Enfim, vale a pena entender um pouco mais sobre essa passagem dos dois. Ela é um pouco mais prolongada do que o trecho que eu li, mas eu achei esse trecho muito importante, porque Cristo diz que sim, Públio Lentulus vivia numa vida de muito orgulho, vivia numa vida decadente. Mas o mestre diz: você não está sonhando. Tudo isso que você está sentindo é real. Você está vendo isso e sentindo isso agora. Eu vou curar a sua filha não por mérito seu, mas pela fé da sua mulher. E isso, complementando isso, Cristo diz: essa verdade pode tocar seu coração hoje, ou outra oportunidade pode tocá-lo daqui a milênios. Vamos tentar imaginar como seria ver o Mestre. Como seria ver o seu exemplo vivo,
conversar com o Mestre, ter essa oportunidade que muitos espíritos encarnados naquela época que viviam na região tiveram. Alguns aceitaram a proposta e foram tocados, outros não. Mas essa é uma oportunidade que Emmanuel mostrou que ele aceitou a proposta. Pois logo mais, sofreu como escravo e foi entendendo espiritualmente como tudo funcionava. Hoje, há 2000 anos depois, ele se mostra como espírito protetor de Chico Xavier. Nessa obra tão importante, não só para o espiritismo, para a religião espírita em si, mas para a humanidade como um todo. Todos os livros psicografados por Chico Xavier nos trazem muitas respostas ao qual nossa mente e coração estão sedentos de necessidade. Estão sedentos por querer saber como tudo funciona no mundo espiritual. O que é essa vida espiritual? E podemos dar a certeza de que não há uma resposta que não foi dada. Uma resposta que não foi dada em relação à necessidade que temos hoje. Todos os livros, como eu disse, têm muitos ângulos de vista diferentes, o que deixa muito rico a visão que podemos ter acerca da vida, seja espiritual ou material, o propósito de tudo isso. Então aqui está um pouquinho da riqueza que ambos trouxeram para nós, Chico Xavier e Emmanuel. Vamos ao prefácio do livro agora, ao qual vou tomar a liberdade de ler um pouquinho, alguns trechos que eu fui retirando do livro. Emmanuel nos diz que os espíritos já se comunicavam acerca do Brasil com o título Pátria do Evangelho. Então todo o lado espiritual, sejam os espíritos mais esclarecidos, assim como o Ismael, governador do Brasil, obviamente o Cristo, o nosso mestre, governador do planeta, mas também os espíritos mais próximos da nossa realidade, eles já se comunicavam em relação ao Brasil como a pátria do Evangelho. Mais à frente vamos ver qual é a riqueza espiritual do Brasil em suas colônias, diferente de outros países encontrados neste mundo. Mais à frente ele comenta um pouco sobre a visão de Humboldt, o geógrafo que falou que o Brasil é o celeiro do mundo. À época, vamos entender que os estudos científicos eram muito poucos. Então Humboldt era um nome muito famoso à época que nos trouxe essa visão do Brasil. Então o Brasil não era aquela colônia apenas conquistada pelo Portugal, que estava começando a se desenvolver. Ele diz que é o celeiro do mundo, que tinha a possibilidade de alimentar o mundo inteiro. E sim, o Brasil é muito rico, seja em sua extensão territorial ou seja na sua riqueza de alimentos, a riqueza de remédios naturais e assim por diante. Então essa visão de Humboldt à época foi muito importante para trazer uma visão não tão pejorativa do Brasil que as pessoas tinham. Porque imagina, a França, na época, Paris, ia ver o Brasil como? Bom, como um país completamente subdesenvolvido, que tem pessoas pobres ou que tem pessoas que estão sendo colonizadas ou conquistadas por alguém maior. Mas entendendo o sentido material dessa colocação feita por Humboldt, existe essa visão mais ampliada do país, o que já favorece a visão mais o que já favorece pelo menos a visão econômica do Brasil de uma forma mais ostensiva pelo mundo, como um grande e imponente dono de um celeiro que pode alimentar o mundo todo. Emmanuel diz que é muito importante entender tudo o que ele foi comentando, não só do sentido econômico, mas espiritual também. Porque, como eu disse, o Brasil é o celeiro do mundo, sim, mas principalmente no sentido espiritual. O Brasil tem o dever de acolher os espíritos não só pelo mundo espiritual em si, mas pelo exemplo. Os seus habitantes um dia vão chegar em torno de exemplos que vão tocar as pessoas de outro mundo, sendo assim então o coração do mundo. Complementando o que eu acabei de dizer, eu vou ler a íntegra um pedacinho aqui.
O Brasil não está somente destinado a suprir as necessidades materiais dos povos mais pobres do planeta, mas também a facultar ao mundo inteiro uma expressão consoladora de crença e de fé raciocinada e a ser o maior celeiro de claridades espirituais do orbe inteiro, mostrando assim como o Brasil pode ser na prática o coração do mundo. O Brasil vai acolher o mundo todo dessa forma, através da fé e através da prática da caridade, sendo um exemplo ao orbe como um todo. Um pouco mais à frente, Emmanuel comenta que nessa época confusa politicamente, lembrando que estamos no período em que Getúlio Vargas tomou o poder do Brasil, então são aqueles 15 anos. O livro foi escrito em 1938. Getúlio Vargas tomou o poder em 1930 até 1945. Então são esses 15 anos em que está tudo muito conturbado. Ele diz que quase todos os valores morais estão sendo invertidos. Então ele coloca esse livro como um trabalho muito importante para a manutenção da forma que enxergamos o Brasil. É quase como se fosse um reavivamento. É uma forma de realimentar a verdade, realimentar o caminho correto a se perseguir acerca do Brasil. Não, o Brasil não é esse lugar que tem a mentalidade fechada, rígida e dura. Ele é o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Então ele diz, esse livro é de tamanha importância para esse momento, para esclarecer suas mentes e seus corações. Outro trecho que vou ler a íntegra. Se a Grécia e a Roma da Antiguidade tiveram a sua hora como elementos primordiais das origens de toda a civilização do Ocidente, se o Império Português e o Espanhol se alastraram quase por todo o planeta, e se a França e a Inglaterra têm tido a sua hora proeminente nos tempos que assinalam as etapas evolutivas do mundo, o Brasil terá também o seu grande momento, do relógio que marca os dias da evolução da humanidade. Mais uma vez, ressaltando de forma muito clara e até enxergando itens históricos. É muito simples hoje enxergar com a Grécia, com a Roma, Portugal, Espanha e outros países foram tão importantes para o desenvolvimento e globalização que vivemos hoje. Veremos também, daqui a muitos anos, qual é a importância do Brasil, ou aliás, qual foi a importância do Brasil para trazer esse Evangelho vivo. Eu acho importante ressaltar isso, é o Evangelho vivo de Cristo. Não é mais pelo raciocínio em si apenas, não só pela palavra vazia, mas é o exemplo vivo. Os brasileiros trarão o exemplo vivo do Evangelho de Cristo. Complementando essa frase tão importante, enxergando essa parte histórica da evolução, Emmanuel complementa, mas atente-se, o Brasil não terá essa evolução material como os outros países tiveram. Essa importância material. Ele terá uma importância ímpar à vida do espírito. Então, os espíritos encarnados no Brasil vão ter uma oportunidade ímpar de aprender coisas que não podem aprender em outros pontos do orbe. O Brasil terá sua expressão imortal na vida do espírito, representando a fonte de um pensamento novo, sem as ideologias de separatividade, e inundando todos os campos das atividades humanas com uma nova luz. Ao fim, Emmanuel roga a Deus que aquele período, como eu disse que eles estavam vivendo, 1938, que os políticos possam ser bem intuídos e abençoados pela espiritualidade de Deus. Encerrando agora a apresentação de Chico Xavier, Emmanuel e o prefácio do livro, vamos chamar o nosso querido convidado, ao qual veremos logo a seguir. Estamos aqui com o nosso convidado de hoje, Ivan Pazin. Ivan é professor universitário e dentista. Estuda espiritualidade desde 2014 e tem uma experiência muito interessante junto ao Dr. Sebastião, um doutor espiritual que trabalhava no Centro UCA, União Kardecista Antônio Alexandre. Ele trabalhava tanto na cura espiritual quanto na cura física. Então teve muito contato com várias pessoas e acabou tendo muita experiência em lidar com as pessoas junto ao Dr. Sebastião. O Ivan também escreveu 2 livros. Um Caminho para o Novo Mundo
em 2017 e a nossa resistência ao amor de Deus em 2019. Olá, Ivan, seja muito bem-vindo. Tudo bem, Pedrão? Como é que tá? Agradeço o convite aí. Imagina, Presença aqui. eu que agradeço. Ivan, você pode contar um pouquinho pra gente dos seus livros? Sim, claro. Rapidamente. O primeiro, eu recebi mensagens mediúnicas, de teor coletivo e também individual, tá bom? Enfim, passei por um processo de, digamos assim, despertar, né? Várias coisas do ponto de vista mediúnico aconteceram e então eu fui, digamos assim, intuído, empurrado para sentir essa vontade interior de me mover no sentido de começar a escrever. E aí eu comecei a receber essas mensagens que no começo eu nem tinha ideia muito bem do conteúdo delas. Em especial as coletivas, eu estou falando. Mas aí, com o passar do tempo, eu fui entendendo que as mensagens, elas tinham um teor um pouco assim de fim dos tempos, sabe? Teor apocalíptico, digamos assim. Mas sempre, obviamente, não no sentido trágico, no sentido de que nós devíamos nos preparar, no sentido que nós deveríamos entender melhor certas coisas, como o enxergar ao outro, enxergar a natureza, enxergar o planeta e assim por diante. Muito do que nós estamos vivendo neste momento, por incrível que possa parecer. Em consonância com a data limite de Chico Xavier? Talvez, meu cara, talvez. Nunca tinha pensado nisso, mas pode ser. E então eu compilei essas mensagens, cara, de uma forma, digamos assim, construindo um pilar central lá no livro. E é o que eu falo para as pessoas, né, no livro. Eu conto um pouco da minha história, do que aconteceu, mas o ponto central do livro é esse convite ao novo mundo, ou seja, o convite às pessoas experienciarem um pouco o que eu experienciei, porque elas são capazes, elas têm condição de fazer, assim como eu, que se eu fiz, qualquer um pode fazer, né? Não tenho nada de especial. Mas em especial que as mensagens coletivas são as mais importantes, assim, que as pessoas devem se atentar e reler e estudar várias vezes aquelas mensagens, porque elas sim é que eu entendo que tem o teor de maior importância do livro. O outro livro, que é a Nossa Resistência ao Amor de Deus, aí já é um livro que eu fui também, obviamente, intuído, mas num outro processo. No intervalo entre esses dois livros, eu comecei a ter a formação de várias imagens na minha cabeça, sabe? Imagens que eram projetadas. Então, eu estava, às vezes, por exemplo, para dar um exemplo, por exemplo, às vezes eu estava deitado no sofá da sala com o meu filho aqui, essa é uma que eu não esqueço. E eu tava lá assim, deitado, depois do almoço, relaxado, e de repente aparecia uma imagem de um incêndio, com umas ruínas assim, cavalos, sabe, gente correndo, como se fosse um filme, uma película, um holograma na minha mente. E eu deixava aquilo fluir, cara. Eu falava, vamos ver onde é que isso vai parar, né? E deixava. Então, esse foi uma das formas que acontecia. E aquilo me intrigava. Eu falei, cara, mas o que é isso, cara? E na hora eu lembro que nesse dia até eu vi aquela imagem e falei, cara, mas da onde apareceu isso? O que é isso, cara? Ficava intrigado, sabe? Aí de repente vinha um negócio na minha cabeça: o incêndio de Roma. Aí eu digitei no Google incêndio de Roma. E na hora que eu digitei incêndio de Roma, cara, apareceu uma imagem que era exatamente a imagem que eu tinha visto, cara. Uau! De uma obra de arte lá, sabe? Aliás, minto, eu desenhei a imagem primeiro. Essa daí eu desenhei a imagem para eu não esquecer a imagem. Então eu desenhei a imagem num papel, claro que do meu jeito, e depois eu
pesquisei, eu falei, cara, essa imagem que eu vi, cara. Essa é uma das coisas. E daí eu conversei com o Dr. Paulo, né, do centro lá, do nosso centro, e ele me instruiu que eu teria que interpretar aquelas imagens do ponto de vista sentimental, o que que aquilo gerava em mim, e eu transpor aquilo do ponto de vista racional. O que foi um exercício bastante difícil. Eu imagino. Então, aí o que eu fiz foi, eu também peguei as imagens, dissolvi elas nesse contexto que eu te falei, e aí eu criei também uma linha de raciocínio que eu monto lá no livro A Nossa Resistência ao Amor de Deus, que basicamente fala dos porquês que nós estamos do jeito que estamos hoje em dia. É claro que é uma pincelada, né? Tem milhões de literaturas que já falam muito sobre isso, mas é mais uma, talvez para uma, digamos assim, para um público que talvez a minha linguagem seja mais palatável. Exatamente. Se identifique mais com a sua linguagem, né? Exato, é isso. Então, basicamente esses são os 2 livros, Pedro. Fica um convite, então, para quem se interessou É. em comprar os livros, que podem ser encontrados no site que eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Isso. E toda a verba é direcionada para o centro, viu? Eu não ganho nada. Ela é direcionada para o UCA. O UCA tem as suas contas a pagar, né? Assim como Exato. todos os lugares, todas as instituições de caridade têm as suas contas a pagar. Então, Exato. Um gesto muito legal do Ivan. É. Muito bem, Ivan, vamos para as perguntas? Está preparado? Vamos lá, vamos ver. A primeira pergunta, na sua opinião, qual foi a importância do médium Chico Xavier? Bom, difícil de expor em palavras essa resposta, né, Pedrão? Porque Chico tem uma importância mundial, ao meu ver. Ele veio para definitivamente provar, né, essas questões que ainda hoje as pessoas por vezes questionam, né? Infelizmente, que é a comunicação com o plano espiritual e como que as coisas acontecem no plano espiritual e muitos dos princípios que lá acontecem, aqui acontecem da mesma forma, né? É claro que em outro estágio ou em outro estado da substância, Chico e Emmanuel e André Luiz mostraram, por exemplo, em algumas das literaturas que coisas que foram descobertas depois de 20, 30 anos, né, que estavam escritas lá, que são usadas hoje em dia pela medicina, por exemplo, né? Então, como eu costumo dizer, né? Chico é uma medalha, um brasão que o Brasil recebeu, um presente divino que o Brasil recebeu, mas não só o Brasil, o planeta como um todo, né? Afinal de contas, a obra dele tá espalhada pelo mundo inteiro, né? Então, é isso. É para a humanidade a obra dele, né? Não só para um país, não só para um povo. Sem dúvida. Qual obra de Chico Xavier mais lhe ensinou e tocou o coração, Ivan? Então, aí eu preciso ser muito honesto contigo, que como em 2014 começou o meu processo, eu sou muito recente nessa história toda, né? Então, não teria como eu ler toda a obra de Chico. Você não chegou a ler os 400 livros ainda? Não cheguei, cara, não consegui. Tem tempo ainda. Eu acho que nessa encarnação não vai dar tempo. Não poderia ser hipócrita a ponto de dizer para ti que muito do meu processo de desenvolvimento, embora o tema aqui não seja esse, mas vem também de um outro autor que é Pietro Baldi, que eu sempre gosto de até citar nos próprios evangelhos lá do UCA, quando eu fazia, eu gostava também de citar.
embora eles sejam contemporâneos, cada um no seu determinado lugar, né? Um na Europa, outro aqui na América do Sul, aí na América do Sul, né? Que eu não estou aí, mas enfim. Mas os dois depois se unem, né? No Brasil, eles se encontram e o Baldi termina a obra dele no Brasil. Então, enfim, eu acho que os dois têm extrema importância no processo e para mim, particularmente, eu tenho uma facilidade um pouco maior de ler e gostar mais do jeito que o Baldi explica as coisas, a leitura dele para mim é um pouco melhor. Mas enfim, isso não desmerece toda a obra de Chico. E o livro, respondendo a sua pergunta, o livro que me marcou muito, principalmente no começo, quando eu li, foi A Caminho da Luz, né? Que na época eu estava no processo de desabrochar, de despertar e tal, e muitas das passagens que eu lia lá, aquilo me fascinava. Putz, é assim que funciona, olha, de certa forma eu estou entendendo que isso está acontecendo comigo também, eu estou sentindo isso, é assim que funciona e tal. Então, o mecanismo, eu sempre fui desses de gostar de entender o mecanismo do processo, sabe? Então, eu falo, putz, é dessa forma que acontece, olha, se acontece lá assim, o princípio é esse, pô, que legal. Então, esse eu acho que foi o que me marcou mais, assim. Você estava vivenciando, então, você estava vivenciando as experiências, ao mesmo tempo lendo o livro e entendendo como funcionava junto às suas experiências. Sim, sim, sim. Legal. Claro, claro que com a ajuda também dos doutores lá, né? Também todos eles, né? O doutor Paulo, o Joaquim, o Afonso, que foi assim nossa, um dos grandes responsáveis por me ajudar, por me amparar e por me colocar na linha, no eixo, digamos assim, né? E ele explicava muito bem os processos, ele até falava, olha, essa semana você vai começar a sentir tal coisa. E aí, cara, é incrível, cara. Passava 2, 3 dias eu começava a sentir. Ou às vezes acontecia o contrário. Eu começava a sentir algumas coisas e chegava lá e o Afonso falava assim: Você começou a sentir tal coisa? Caramba, como é que você sabe, pô? E ele falava assim: Ah, bom, é isso mesmo. Se você começou a sentir isso, tá certo, continua. Eu lembro de uma passagem que eu estava atendendo as pessoas. Por ser dentista, eu estava atendendo, eu começava a atender e eu comecei a sentir choques nos braços. Choques, assim, nos braços, aqui atrás, sabe? Pequenos choques. Uhum. E eu olhava aquilo e falava, caramba, cara, que teco mais maluco, pô. Como é que pode eu estar sentindo choque, cara? Sabe? Semelhante àquele que a gente encosta no metal, encosta em alguém, e é aquele contato meio de choquezinho assim? Mais ou menos. Era um choque que tinha uma coceirinha, digamos assim, vai. Uma coceira, Tá. tá? Mas eram muito localizados. Não era um negócio geral, eram pontos específicos. Uhum. E eu lembro que eu senti isso durante uma semana, 2 semanas. E eu não comentei com ninguém, não falei nada. E aí, uma vez lá, eu fui me consultar com o Afonso e tal, e ele chegou e falou assim: Você já começou a sentir tal, os choquinhos e tal? Eu falei, caçamba, mas como é que o cara Como ele sabe? sabe disso? Como é que ele sabe disso, pô? Eu não falei pra ninguém. E aí ele falou, eu falei, tô. Eu falei, o que que é isso? Ele falou, você não precisa saber, mas continua sentindo. É só isso. Há mistérios que a nossa mente não precisa compreender por enquanto. Exato, exato. Os curiosos, né? Curiosos, não precisa saber. É. A paciência é o melhor remédio. Então, fica calmo. Um dia você vai descobrir. Muito bem, Ivan. Próxima pergunta. Qual a importância para o mundo material acerca da colocação de um Bolt? Ele disse que o Brasil é, é o celeiro do mundo Sim. de forma material.
Ah, Pedro, materialmente falando, cara, o Brasil é um país que tem quase que recursos inesgotáveis, vai. Não são inesgotáveis, mas a diversidade é um negócio que eu acho que você não encontra em lugar nenhum do planeta, né? É gigantesco, assim, a quantidade de Sim. recursos que a gente tem. Então, materialmente falando, se pensar na quantidade de redes fluviais, é, pô, a diferença de fauna e flora, né? Eu acho que ele se impressionou por causa disso, porque ele viu a potência que nós tínhamos, né, do ponto de vista de produção e assim por diante. Tanto é que hoje em dia nós meio que somos o celeiro do mundo, né? Se você parar para pensar que a nossa agricultura já é uma das Sim. maiores do planeta, né? A gente alimenta um monte de gente, né? O nosso problema ainda está no campo da política e da economia, que eu não sei se seria muito bom a gente ficar entrando nesse mérito, acredito que não, né? Não por enquanto, pelo menos. Talvez você no futuro Mais vá. à frente no livro. Exato. Mas, em termos de recursos, cara, naturais e a nossa diversidade é algo que realmente impressiona, né? Todo turista, todo estrangeiro que vai no Brasil, que vai visitar o Brasil, se impressiona, né? Se impressiona Com com a a riqueza riqueza. natural, sim. Então, eu acho que é nesse sentido, né, que ele pontuou, né, essa questão. E com razão, né? Com muita razão, sim. Lembrando que ele falou isso em 1800 e alguma coisinha, Exato. 1890, 1895, algo do tipo assim. Até se você, a gente, né? Até se a gente faz uma comparação, né, que o pessoal diz que a Austrália é o Brasil que deu certo, né? Até lá, né, que tem uma diversidade bem diferente até, né, de vários pontos Sim, do planeta, mas até lá, né, não é igual, né? Não é igual. Então, acho que ele estava certo mesmo. seguindo agora o raciocínio de Emmanuel, o Brasil terá sua expressão imortal na vida do espírito. Você que está tendo a oportunidade de morar em outro país mais desenvolvido materialmente, sabe encontrar a importância do Brasil em seu desenvolvimento espiritual? É uma pergunta bem complexa, né, de responder, eu acho. Sim. Eu gostaria de pensar ou introduzir a resposta no seguinte sentido: eu acho que nós temos uma oportunidade. O Brasil ser o coração e a pátria do Evangelho é uma oportunidade que, como em toda. Vamos fazer o seguinte: vamos colocar assim, ó. A sua reencarnação, você faz o seu planejamento reencarnatório no plano espiritual, né? Busca ser isso, aquilo, planeja fazer tal e tal coisa, lógico que com o livre-arbítrio contando, enfim, não vamos entrar no mérito da questão, mas você tem um centro a caminhar, né? Um caminho a trilhar. E se você pega esse conceito do ponto de vista de unidade e transforma isso para o coletivo, expande isso para o coletivo, eu acho que nós, como população, é a mesma coisa. Nós temos um caminho a trilhar, um convite a ser aceitado para sermos o coração e a pátria do Evangelho. Então, nós temos um serviço, um trabalho a ser construído que que o povo tem que estar preparado para isso. E eu acho que nós temos já vários indícios de que o nosso povo ele é diferenciado no sentido da alegria, da receptividade, sabe? Do calor humano. Do calor humano, que muitas vezes até, honestamente, não criticando um pouco, às vezes até demais, exagerado, sabe? A gente perde um pouco o limite, né? Eu acho que não precisava ser tanto, muitas vezes. A gente confunde muitas vezes esse calor com o desrespeito também, mas enfim, não vou ficar, né, entrando nesse mérito, mas eu acho que e espiritualmente, vamos ampliar para a parte do espírito, é igual.
Nós temos, se o nosso território tem essa abrangência e diversidade de fauna e flora, os espíritos que aí vivem também têm uma diversidade gigantesca de potencialidades, de características, sabe? Que precisam ser exploradas e desabrochadas. E é isso que nós precisamos entender, do ponto de vista moral, sabe? Sim, do ponto de vista sim. moral. Porque é justamente aí que se encontra a matriz do processo evolutivo espiritual. Então, agora, eu entendo também o seguinte: se nós não trilharmos esse caminho da forma adequada, a espiritualidade superior tranquilamente vai transpor esse A árvore do convite, evangelho. vai transpor para outro lugar, para outro lugar que a espiritualidade julgue que lá seria o melhor lugar para ser a pátria e o coração do evangelho. Assim como aconteceu na Palestina, né? O Uhum. primeiro capítulo que ainda a gente não chegou a ler, mas quem já está dando uma corridinha no livro, percebe que Cristo transplantou a árvore do evangelho da Palestina, da área da Palestina, para o Brasil. Então, por isso que existe essa riqueza maior de espiritualização e espiritualidade em si no país. Complementando um pouquinho a pergunta, Ivan, lá na França, que foi onde surgiu o espiritismo, junto a Allan Kardec, o nosso codificador, não tem um décimo dos adeptos ao espiritismo, assim como o Brasil. Você acha que o seu desenvolvimento espiritual, intelectual e moral de hoje seria o mesmo se não tivesse essa experiência com os doutores espirituais, com a sua ampliação da sensibilidade, num país que incita muito o consumismo como os Estados Unidos? Aliás, contextualizando, o Ivan está morando na Califórnia desde agosto de 2019. Então ele está tendo essa experiência num país materialmente mais desenvolvido. E gostaria de contextualizar toda essa pergunta para chegar nesse ponto. Você acha que hoje, onde está, lidaria da mesma forma se não fosse esse trato espiritual que teve a oportunidade de vivenciar? Não. Eu acho que se eu não passasse por tudo que eu passei e ainda passo, eu não estaria como estou hoje. Acho até também, e isso uma espécie de relato, que eu sempre, desde pequeno, Pedro, quis sair, eu sempre tive essa força, essa vontade interior de querer sair do Brasil. Vivenciar outro ambiente. Eu era moleque, eu tinha 12, 13 anos, num acampamento, aliás, num acampamento do Colégio Pasteur, que é francês. Eu lembro eu comentando com as pessoas, falando: olha, eu queria ir para a Europa, eu queria morar em outro lugar, nem que fosse no interior de São Paulo, mas não queria ficar em São Paulo. E aí depois, né, você estuda e tal, vai para a faculdade, e aí depois da faculdade, mestrado e tal, eu sempre tentei sair do país, e eu nunca consegui. Tentei Dubai, tentei a Austrália, tentei Itália, porque eu tenho cidadania italiana, tentei o próprio país no qual eu estou agora, Canadá, sempre fui atrás e sempre teve barreira, sempre teve dificuldade, um pouco também por incompetência pessoal, mas também porque no momento não calhar, sabe aquelas coisas? E você veja, depois que eu passei por tudo isso, cara, a partir de 2014, que, meu, é algo que eu gostaria que todo mundo pudesse vivenciar, o que eu, né? Enfim, a minha mulher prestou para fazer prestou para uma bolsa de pós-doutorado aqui e as coisas caminharam, deu certo. E aí Com a a maior gente, fluidez do mundo. exato, e numa fase terrível, cara, porque se você parar para pensar, ela conseguiu uma bolsa que a probabilidade de ela conseguir era muito pequena, era muito pequena.
porque justamente a gente estava na época da crise aí já, né, econômica e tal, política. E tanto é que quando ela prestou, ela falou assim: ah, Ivan, eu acho que nem vai dar, desencana. E eu falei: ah, tudo bem, então já era, deixa pra lá, né? E depois de, cara, acho que uns 15, 20 dias, ou um mês, se eu não me engano, saiu a resposta e aí a gente ficou sabendo, putz, aí eu falei: não acredito, cara, que vai se concretizar. Então, fechando a sua pergunta, eu acho que se eu tivesse vindo para cá, num país que é muito materialista, com a minha mente materialista do passado, eu teria sucumbido, eu teria caído, eu teria me transformado num ser pior, entende? E não seria bom para minha família, não seria bom para mim, para Camila, para o Arthur, e é exatamente o oposto que acontece hoje. Hoje a gente Incrível, olha, né? hoje a gente olha e a gente fala assim, olha como que nós chegamos e olha o que nós somos, como seres individuais, mas comunidade de família. É algo impressionante, cara. Não tem comparação, assim, sabe? Então, eu acho que realmente eu tinha que passar por isso, a gente tinha que estar pronto para vivenciar, sabe? Então, é aquela história, cara. O espírito tem que estar pronto, não tem jeito. O espírito, a parte espiritual tem que estar pronta, senão não vai, não adianta. Então, eu acho que vai um pouco a favor de tudo isso que a gente está conversando. Se o Brasil também espiritualmente não estiver pronto para o convite de ser o coração e patrão do evangelho, é a mesma coisa, você vê, a lei é a mesma, entendeu? O processo é igual. Eu acho esse testemunho que o Ivan deu pra gente muito incrível, no sentido que a ideia de trazer um convidado é trazer essas experiências pessoais para enriquecer um livro que já é muito rico. E trazendo a experiência do Ivan, que desde muito novo gostaria de sair do país e não conseguiu, mas no momento específico em que a espiritualidade viu que era um ponto para ele crescer como pessoa e talvez até passar tudo que ele sentiu, tudo que ele experienciou para os americanos que estão ao redor dele hoje, fluiu com a maior naturalidade do mundo. Isso quer dizer que não necessariamente é necessário você viver no Brasil para sentir essa questão do coração do mundo e pátria do evangelho e crescer como um espírito. Não é uma regra, não é uma lei. Você nasceu no Brasil e tem que ficar até o fim. Na verdade, no momento em que você aprendeu o que precisa, você já está, entre aspas, liberto daquele lugar. Mas não por aquelas amarras que ainda nos prendem, de certa forma, a um país. Você está liberto de corpo e espírito. Então, assim, você pode passar aquilo que você aprendeu no Brasil. Você pode passar o evangelho dentro de você, o evangelho vivo. Eu acho muito importante falar evangelho vivo, porque é o exemplo vivo. É a nossa vontade ainda dentro das nossas limitações, com certeza, mas é com a boa vontade e com um bom exemplo que tentamos passar. Olha a diferença que o Ivan falou, que ia de um jeito e foi completamente o oposto. Quantas pessoas que será que ele está tocando com esse exemplo dele? Então, você que pensa em sair do país por conta da dificuldade econômica, da dificuldade política que existe, tenta pensar um pouquinho dessa forma. Será que você aprendeu tudo que precisava ainda? Se não, Você sabe, Pedro, desculpa te interromper, mas eu acho que é aquela famosa frase que até eu e o Maurício conversamos numa live, né? Que assim, as pessoas querem muitas vezes ganhar o prêmio sem pagar o preço. sim. E por vezes, eu acho que o grande lance é que a humanidade não entende que o preço que a gente tem que pagar é o preço da transformação interior, de se tornar um ser melhor, sabe? De que adianta você ter extremo sucesso na sua carreira, ser muito bem sucedido, mas se interiormente você mal se entende, né? Mal Se, se se, conhece, né? Mal se conhece, exato. Então, assim, você na verdade está colocando em risco uma série de coisas, sabe? Essa que é uma visão bastante materialista, né? Obviamente, Sim. né? E a gente sabe que a matéria é só uma parte do processo, né? Tem a energia e tem o espírito, né?
trabalhando em conjunto com todas as coisas. Então, falando um pouco disso, se eu posso me prolongar nessa Fica à vontade, Ivan. questão, quando a gente chegou aqui, eu tive que fazer um trabalho de adaptação também, Pedro. Não pensem vocês que eu cheguei aqui e já saí desfrutando, sabe? Olha, nossa, estou no país seguro, calmo e tranquilo, que o dinheiro tem muita força, o que é excelente, né? E as coisas funcionam muito bem, o que é muito bom também, mas não pensem vocês que eu não tive também, a gente não teve dificuldades e não teve adaptações, e até hoje tem, embora estejamos todos em lockdown aqui, né? Mas ainda assim tem as dificuldades que a gente tem que passar, a língua sempre é um problema. Mas não só isso, entender todo o sistema de como o americano vive, de como que eles são, como que eles pensam, e também a questão espiritual, né? Eu tive que me reequilibrar, né? Eu sofri, digamos assim, ataques, né? Sabe? De irmãos que me viam e falavam, opa, peraí, quem é esse cara aqui novo no pedaço, né? Carne nova no pedaço. Exato, carne nova no pedaço. Então, pera lá, vamos lá. Então, por várias vezes, eu tive que pedir ajuda para as equipes, pedir ajuda para os nossos mentores, encaminhar esses irmãos, e assim por diante. Fui intuído, eu falo isso também, eu já falei isso acho que em outros lugares, mas eu fui intuído a projetar uma espécie de pirâmide ao redor da minha casa para equilibrar todo o processo. É claro que isso tudo era mental, na verdade não fui eu que projetava a pirâmide, entendeu? Tipo, foi projetada uma pirâmide. Você enxergava ela, visualizava. Isso, exato. Da mesma forma como projetava as imagens aí que eu contei para vocês. Sim. Então, e essa pirâmide, ela servia como uma forma de conexão com outros pontos do planeta, não sei por que o motivo, não imagino, não sei, mas, enfim, e quando essa pirâmide era formada, eu sentia, assim, a presença de equipes que vinham, voltavam, sabe? Que quando esses irmãos que estavam mais necessitados apareciam e eu pedia a ajuda para encaminhar, a presença era muito mais forte, entendeu? Então, assim, eu tive que me reequilibrar primeiro para depois chegar nesse estágio da pirâmide, para daí nós passarmos por uma outra fase, que a fase da pirâmide a princípio acabou, não a vejo mais, não sei se tá ou não tá, mas enfim, entende? Então agora nós estamos numa outra etapa. Então, aconteceu todo esse processo, né? E você tinha isso na sua casa aqui no Brasil, Ivan? Essa questão da uma maior dificuldade de cuidado espiritual, essa questão da pirâmide, essa proteção a mais? Não, aí não tinha essa questão da pirâmide. Não tinha. Não era dessa forma. Nunca fui projetado ou intuído nada em relação a isso. O contexto era outro, né? Então, claro que eu também percebia a presença, muitas vezes até em casa eu lembro que eu até escutava mesmo, cheguei a, né, enfim, coisas que acho que não vem ao caso também ficar contando, mas era diferente, Pedro, não era como aqui, não. Aí você sentiu um menor cuidado espiritual, assim como se tivessem menos equipes aí, por exemplo, nesse início. Sim. E na verdade o Dr. Paulo me disse quando eu vinha, ele falou para mim que eu viria para cá e eu viria para cá com uma nova missão que eu não sabia qual que era e honestamente se você perguntar para mim eu não sei, entendeu? Mas ele disse que eu seria acompanhado por equipes especiais. Seriam sete
irmãos que estariam aqui no momento adequado, assim, assim, assado. Que eu imagino, tá? Eu imagino que justamente quando chegou o momento de construir e tal a pirâmide, assim por diante, essa equipe realmente veio e fez o que precisava fazer. Mas eles precisavam de mim, né? Da minha personalidade aqui, para que a coisa caminhasse. Sim, sim, com certeza. O Né? encarnado é muito necessário para que exista esse intermédio da luz entre o Exato, encarnado e aquele que necessita. exato. Das vibrações e assim por diante, né? Exatamente. É, então, Muito bem, Ivan. Seguindo a ideia aqui, o que motivou você a sair do Brasil? Foi alguma questão econômica, política ou espiritual? cara, então, se você falar para mim, se você perguntasse isso para mim quando eu tinha 12 anos, eu não saberia responder. Se você falar para mim, se você perguntasse isso para mim quando eu estava ali na fase de recém-formado, eu ia falar para você que era uma questão extremamente econômica e material. Se você perguntar para mim hoje, eu vou falar para você, não sei. De novo, eu acho particularmente que algo que era inconsciente que eu realmente precisava viver. E eu já tinha essa inclinação, essa intuição aos 12 anos, de que eu precisava vivenciar isso aqui que a gente está vivenciando, né? E então, se você falar assim, qual o motivo maior? É claro que isso não foi intencional. Eu acho que o motivo maior é sempre o espiritual, porque o espírito está acima de tudo. Então, sem dúvida nenhuma, o motivo maior é espiritual. Mas, e é óbvio, só para complementar, tem a questão que eu até falei para minha família mesmo. Eu falei que nós, como unidade, nós três, né? A Camila, eu e o Arthur, nós tínhamos uma necessidade importantíssima de estar aqui neste momento vivenciando isso que a gente tinha que viver. As razões pelas quais eu não vou entrar no mérito da questão, embora eu saiba, mas isso é algo que é extremamente importante. E óbvio, né, Pedro, que viver num país que tem uma economia e uma infraestrutura como aqui, dá um certo conforto. Não no sentido de luxúria, de esbanjar, nesse sentido capitalista, de usufruir. Não, não é isso. É no sentido de tranquilidade, sabe? De conforto, mas de conforto no sentido de entender que as coisas funcionam, que o seu dinheiro tem valor, que tem potências, que eu quero dizer, você 10 dólares valem 10 dólares de verdade, e no mês seguinte vai continuar valendo os 10 dólares, sabe? Não tem essa variação maluca que nem tem aí no Brasil, é mais estável, você se sente mais seguro, você vê que as coisas funcionam, a polícia, o Estado, tem uma ação forte em relação à proteção na sociedade. Claro que tem injustiça, claro que tem diferença, Sim, claro que existem essas coisas. estamos na Terra. Exato, né? Até porque mundo de prova e expiação, vai ter isso em qualquer lugar do planeta, né? Ma- Exatamente. Exato. Mas você percebe que aqui existe uma equalização melhor, um respeito maior ao cidadão, de todas as entidades que você possa imaginar. Posso citar alguns exemplos. Por exemplo, teve um concerto aqui na minha rua que abriu, não é que abriu um buraco, alguma empresa precisou fazer um trabalho de cabo, de cano, não sei muito bem o que que é, né? E aí eles abriram lá uma canaleta enorme na rua e tal, e fizeram o que tinha que fazer em 5 dias. E aí eles colocaram aquelas chapas, sabe essas chapas de aço que nem tem Sim. no Brasil? Então, colocaram. E eu já fiquei de olho, falei, eu quero só ver o que vai dar isso aí, né? Porque aí em São Paulo, em especial, né, é comum você ver isso, né? Tem buraco, tem mais buraco do que rua, né? E, e toda vez que você passa nessas chapas, faz aquele barulhão, né? Então, Sim.
Então eu falei, pô, vou ficar de olho o que que vai dar isso aí. Bom, primeiro que você passa na chapa aqui, a chapa já não faz barulho, né? É outro tipo de barulho. Então já começa daí. Aí veio, até que veio um dia que a equipe foi lá e consertou e refez o asfalto da rua. Quando refizeram o asfalto, eu falei, agora eu quero ver, porque esse asfalto aí não vai durar 15 dias, vai esburacar de novo, né? Que nada, cara. Você passa ali com o carro, é como se não existisse nenhum conserto. É liso, é igual. A qualidade do asfalto é igualzinha à que estava antes, cara. Aqui tem alguns aplicativos em que a polícia, você sabe o tempo médio de resposta da polícia. Na hora que você liga, se você vê alguma coisa, você liga. Então, no bairro onde eu estou aqui, por exemplo, em menos de 3 minutos a polícia está lá. Sabe? Então, você viu dois caras tentando roubar um carro. Você liga e fala, ó, né, tem dois caras assim, assados na rua tal, estão tentando. Em menos de 3 minutos, tem uma ou duas viaturas lá atrás dos caras, entendeu? No lugar. Então, essas coisas mostram o quanto que é diferente viver num ambiente desse. Empresa de seguro, por exemplo, empresa de seguro de carro aqui estão devolvendo uma parte do valor para o segurado, cara, por causa do Covid. Então, eles estão entendendo que como você não está usando o seu carro, né? O seu carro não está rodando, e como não está rodando, não tem sentido você pagar o valor integral. Então, eles estão devolvendo o valor do dinheiro, o valor, cara, uma parte. Então, essas coisas, esse conforto que eu falo. Você se sente mais valorizado como um todo, né? O respeito ao seu trabalho, o respeito à sua parte material, aos seus bens. Você se sente muito mais valorizado, então. Sim, sem dúvida. É muito mais tranquilo, digamos assim. Sem dúvida. O motivo anterior foi conquistado na nova localidade? Eu acho que está sendo, né? Olha o trabalho que despertou para todo o grupo, na verdade, né? Eu, à distância aqui, nós estamos fazendo um trabalho diferente que a casa não fazia, né? Então, eu acho que. E, claro, do ponto de vista individual, eu estou me transformando a cada dia, assim como a minha família, como eu já disse, né? E vivenciar essa questão econômica, né, é bom também, claro, sem dúvida. Nós vamos levar a experiência para o Brasil, né? Enfim, talvez a gente até choque um pouco, né, no começo. Sinta falta. Como é ser espírita nos Estados Unidos? Você comenta para as pessoas, comenta dos doutores, obsessores e afins? A gente não teve muita oportunidade de fazer grandes amigos aqui. Primeiro porque a gente está num bairro chinês aqui. O bairro onde eu tô é um bairro chinês por causa da escola, a escola é muito boa e aqui você tem que morar, para quem não sabe, você tem que morar num bairro, né, no CEP, em que cubra a área da escola, né? Isso é um hábito aqui, tem as suas exceçõezinhas, mas de maneira geral é assim que funciona. É diferente no Brasil, que se você morar na Zona Norte e quiser colocar seu filho na Zona Sul, você pode. Aqui não é assim que funciona. Então a gente escolheu o ambiente por causa disso. Então é um bairro chinês, então a cultura já é outra. Bom, eu fiz algumas amizades porque eu jogo tênis, então eu fiz muita amizade com um jogador de tênis, mas e aí depois veio o Covid, aí então assim, cara, eu não tive muita chance de falar. Eu falei com uma pessoa para não desmentir para você, eu consegui entrar nesse assunto com uma pessoa, que é um amigo meu, o Peter, que ele foi para a Guerra do Golfo e tal, e a história dele é muito bacana. E com essa pessoa eu consegui falar alguma coisa. Falei de Allan Kardec, mostrei, ele até pesquisou lá, não sei se leu, enfim. Também não entrei muito em detalhe. Agora, Pedro, o que eu percebo aqui é que, e isso pode ter um viés, né? Porque eu não experienciei também, então pode ter um viés, porque é uma visão unilateral, né? Mas aqui a igreja ainda, a religião, ela é meio que entendida como um negócio, como empresa, sabe?
Então, as igrejas têm nomes diferentes, cada uma defende uma coisinha diferente, uma coisica pequena diferente a princípio. Um dos meus amigos que eu conheci no jogando tênis, ele é pastor. E ele falou para mim uma vez, conversando e tal, eu falei, que legal, você é pastor, mas não falei que eu era médium, né? Não quis entrar no mérito da questão. E ele falou, não, a minha igreja já tem até canal na televisão. Como quem diz assim, sabe? A ostentação é importante, sabe? Então é diferente aqui. É diferente. Los Angeles, que é o lugar onde a gente está, né? Tem poucos centros. Na verdade, tem um só que eu vi e era muito longe daqui onde a gente mora. Então Centro também não. espírita, você diz, né? O centro espírita. E era muito longe de onde a gente mora, então também não deu para me conectar com eles lá, porque ia demorar muito para ir e voltar. Era 1h20 para ir, mais 1h20 para voltar. E as reuniões eram à noite, assim, então tipo, ficou meio fora de mão. E não é algo que tem, eu sei que tem, obviamente que tem, e o movimento espírita aqui existe, funciona, tá caminhando, mas ainda tá bem em estado de germe, digamos assim, não tem nem comparação com o que existe no Brasil, né? Sim. Isso é fato, né? Entendeu? Então as próprias pessoas, não sei se estão acostumadas a entender a doutrina, a filosofia espírita da forma como a gente entende, sabe? Mas eu também entendo que elas compreendem também a vida e o universo numa outra linguagem, mas que no final é a mesma coisa, só que é numa outra Sim. linguagem, né? Mas em essência o princípio é o mesmo, sabe? Então Deus está falando de diversas formas, mas está conduzindo o trabalho, sabe? Essas coisas, entendeu? Graças a Deus a gente tem essa possibilidade de ter muitas formas de entendê-lo. Sem dúvida, sem dúvida. Ivan, para a gente finalizando, as suas considerações finais em relação ao prefácio deixado por Emmanuel. Tem algum ponto que você gostaria de ressaltar, que você achou mais importante? Eu acho que eu não diria que tem um ponto mais importante. O que eu acho é que a gente precisa. Eu falei durante a nossa conversa aí que eu sou uma pessoa que gosta muito de entender as origens e os porquês. Então, eu acho que no prefácio você tem uma leve ideia do começo e dos porquês, do início dos porquês. Sim. Tá? Então, eu acho que é isso. A gente tem que buscar entender os porquês. Aliás, fazendo um adendo aqui, uma ligação com o que você me disse, eu sempre que eu entendia as coisas no meu processo, eu sempre tentava entender os porquês. E toda vez que eu entendia o porquê, abria uma nova porta, uma nova janela e eu tentava entender o porquê. E aí uma coisa puxa a outra, sabe? Eu acho que essa é uma forma de caminhar. Então, quando você faz uma leitura de um livro, eu acho que é assim também que deve se fazer, né? Entendendo os porquês. Um livro ele pode te tocar de muitas formas diferentes, né? Assim como você mesmo trouxe o exemplo do Emmanuel, o livro do Emmanuel que você leu, Caminho da Luz, no momento específico que você estava tendo vivências, ele te tocou de uma forma ímpar, porque complementou, né? Foi não só as experiências que você estava tendo, mas tudo que o livro tinha de riqueza para te trazer. Então, com certeza, você leu de uma forma diferente do que se você lesse ele há 10 anos atrás. Eu tenho certeza que se eu lê-lo hoje, eu vou entendê-lo de uma forma totalmente diferente também, Com certeza, com né? certeza. Isso é muito interessante, né, cara? É muito louco de pensar, né? Que você está lendo a mesma coisa, mas a absorção que você tem é diferente É porque diferente. você é outro ser, né, cara? Você é outra pessoa já, né? Estamos nos renovando todo dia, né? Todo Sim, dia vamos tendo novas experiências, vamos lendo outras coisas até e vão se complementando e a nossa mente tem mais aparatos para lidar com tudo. Tem exato. mais ferramentas para entender o mundo espiritual, o nosso dia a dia, o mundo físico também. O segredo, né, Pedro? O segredo é aceitar esse processo, né? Aceitar isso, né, cara? E Essa é uma parte difícil. e é uma parte difícil, então.
Mas é isso, cara, é aceitar isso daí, né? Aceitar e vivenciar, que é o que a humanidade precisa fazer, né? Se você parar para pensar, é isso que a humanidade precisa fazer. Uma vez que a humanidade inteira fizer isso, cara, o mundo vai ser diferente, né? O mundo deixa de ser de expiações e provas. Pois é, é onde eu queria chegar, Ivan, né? super agradeço a sua participação aqui no Oca Leitura, nossa primeira participação. Obrigado por todos os testemunhos que você trouxe para a gente, toda a sua experiência, toda a sua boa vontade. Para quem não sabe, essa é a terceira vez que a gente está gravando o vídeo. Uma vez foi um teste, outra vez não gravou direito. E essa terceira vez está gravando bem agora. Que Já bom. fizemos os testes. E, Ivan, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação e boa vontade. Imagina, Pedro, eu que agradeço. Espero poder ter contribuído. E incrível, né? A gente está fazendo pela terceira vez e está saindo diferente a terceira vez. A gente está mais experiente, porque o dia de ontem não foi tão rico quanto o dia de hoje. Pois é, hoje foi melhor, eu achei, né? Mas eu agradeço, espero ter podido ter colaborado, te ajudado e mais uma vez eu quero ressaltar que eu acho fantástica a ideia que você teve, extremamente importante. Eu acho que é um excelente trabalho. Obrigado, Ivan. Imagina. Então, quem tiver interesse no livro do Ivan, lembra que está aqui nos comentários. E hoje finalizamos o Caleitura. Obrigado pela presença de vocês, obrigado pela participação e boa vontade de ter ouvido toda a conversa. E espero que isso tenha tocado o coração de vocês. Um abraço a todos e espero e desejo que Deus esteja no coração de todos. Até a próxima.